deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso. Será que está bem? A beleza mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você. Bom, pessoal, na última aula nós vimos o cálculo do trabalho, mas considerando uma expansão isotérmica reversível. Se nós tivermos uma pressão externa constante para se calcular o trabalho, nós já não usamos mais aquela última fórmula, em que o trabalho era igual, no caso, era igual a menos MRT vezes Ln, aí abre parênteses, volume final dividido pelo volume inicial. Aquela fórmula que envolve Ln, nós utilizamos quando nós estivermos diante de uma expansão isotérmica reversível. Quando ele falar na atuação, na ação de uma pressão externa constante, nós temos que usar essa fórmula, em que o trabalho é igual a menos a pressão externa vezes o ΔV. Vale lembrar que esse ΔV é variação de volume, não é variação de energia interna. Para ser variação de energia interna, teria que ser ΔU, mas não é o caso. Muito bem. E como é uma pressão externa, eu vou colocar esse EXT para dizer que é externa. Porque se fosse hidrostática, você colocaria um H, né? Porque depende da pressão que você está trabalhando. Como é pressão externa, então é EXT. Tudo bem? Tá. Só que também muito cuidado. Na hora que você for calcular o valor do trabalho, você precisa ter a pressão externa, a unidade tem que ser necessariamente em Pascal. Por que Pascal? Porque se você deixar em ATM, o seu trabalho não vai ser dado em Joule. Porque para o trabalho ser dado em Joule, a pressão externa tem que ser dada em Pascal e a variação de volume tem que ser dada em metro cúbico. A variação de volume também não pode ser em decímetro cúbico. Então, se na prova lá e tal, você deixar a pressão externa em ATM e deixar o volume em decímetro cúbico, ó, tá errado, não tem jeito. Então, para ficar certo, para ficar correto, a pressão externa tem que ser dada em Pascal e a variação de volume tem que ser dada em metro cúbico. Por que isso? Porque se a pressão externa for dada em Pascal e o volume for dado em metro cúbico, Pascal vezes metro cúbico dá Joule. E Joule é a unidade de trabalho. Tudo bem? Tá. Só que para você calcular o trabalho, você precisa disso e precisa disso. Da pressão externa e da variação de volume. Então vamos calcular separadamente a pressão externa e depois a gente calcula o volume e aí substitui, certo? Na hora de calcular a pressão externa, você pode deixar, a princípio, o volume em decímetro cúbico, certo? E a constante universal dos gases aqui, você pode trabalhar aquela que trabalha com decímetro cúbico, porque você vai poder cancelar. Então, para você entender o que eu estou falando, é o seguinte, ó. Deixa eu apagar essas conversões de unidades aqui.
Vocês lembram da conversão de unidades? 1 atm tem quanto pascal? 1,013 pascal. Então tem que lembrar disso. Porque no ensino médio, na escola, a gente sempre trabalhava com a pressão em atm. Ah, quantos atms tem? Ou milímetro de mercúrio, né? Poucas vezes falava assim torr. Mas o mais comum na escola era falar em atm. Só que agora a gente tem que se familiarizar com uma outra unidade de pressão, que é pascal. Então você tem que lembrar que um atmzinho, um atm, só um, tem quantos pascal? 1,013 pascal. Vamos lembrar disso? Tá, mas isso aqui é para pressão. Para volume, esse volume a gente já tem mais uma certa familiaridade, né? 1 metro cúbico de volume tem quantos decímetro cúbico? 10 a terceira decímetro cúbico. Então tem que lembrar dessas unidades, porque eu não posso trabalhar em atm para pressão, tem que trabalhar em pascal, e não posso trabalhar em decímetro cúbico, tem que trabalhar com metro cúbico. Muito bem. Então, para explicar o que eu estava querendo dizer, é o seguinte, ó. Quando você for calcular a pressão externa, você pode deixar ela, a princípio, em decímetro cúbico. Depois você converte, que eu acho mais fácil. Porque a gente sabe o seguinte, lá, como a gente está trabalhando com gás perfeito, a equação do gás perfeito é aquele tal do PV/nRT, certo? Então, lembra-se da equação lá de Clapeyron. PV é igual a nRT. Só que como eu estou trabalhando com uma pressão externa, eu vou deixar subscrito aqui EXT. Por que EXT? Para dizer que é uma pressão externa. Como eu quero saber o valor da pressão externa, então eu tenho que isolar, tenho que deixar a pressão externa sozinho, e o que tiver junto a ela eu passo aqui dividindo. No caso é o volume. Então quem vai ser a pressão externa? A pressão externa vai ser igual, então, nRT dividido, então o volume eu passo dividindo aqui, sim ou não, certo? Tá, agora é só fazer a substituição. Então quem vai ser a pressão externa? A pressão externa vai ser igual número de mols, ele disse que é 1 mol, então eu vou colocar entre parênteses 1,00 mol, que é 1 mol, certo? Vezes, vou colocar um xzinho para indicar que é vezes. O R, a gente trabalha no sistema internacional como 8,314 joule Kelvin menos 1 mol menos 1. Só que, como o seu volume aqui embaixo está sendo dado em decímetro cúbico, você pode trabalhar com a constante que traga aqui como unidade decímetro cúbico, porque você vai poder cancelar. Então, 8,314, você também tem uma relação, que é a seguinte, que a constante universal pode ser 0,082, né? Depois do 2 tem um outro número que eu não lembro. É 0,6, né? 0,6, aqui ó, 0,6 decímetro cúbico, aí é aquele atm vezes mol a menos 1, Kelvin a menos 1, certo? Então não é só essa constante que você tem como, né, como unidade, você pode também ter essa daqui. Vocês vão lembrar que o R também pode ser expresso como 0,08206 decímetro cúbico atm mol menos 1 Kelvin menos 1, tá? Porque aqui eu vou ter a unidade de temperatura, que é Kelvin menos 1, número de mol, que é mol menos 1, pressão, que é atm, e decímetro cúbico, que é de volume, tá? Por que eu vou trabalhar com esse R e não com esse R? Porque esse R traz como unidade quem? O decímetro cúbico, que eu vou poder cancelar com o decímetro cúbico que foi dado. Então veja, então quem é o R? É todo esse termo aí. Então eu vou colocar até aqui maior, ó. Entre parênteses, 0,08206, aí você coloca as unidades. Decímetro cúbico, que é a unidade de volume, vezes atm, que é a unidade de pressão, vezes Kelvin a menos 1, que é a unidade de temperatura, vezes mol a menos 1, que é a unidade de número de mol. Certo? Fecha parênteses. Aí vezes a temperatura. Quanto que vale a temperatura? Vale, é que ele falou no exercício, 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin, né? Só fazer a conversão para Kelvin.
Bom, então eu já tenho todos os números aqui em cima. Dividido. O volume. Quem que é o volume? O volume que você tem que considerar é o volume final, que é a situação que ele vai chegar. Que é quanto? 44,8 decímetro cúbico. Porque a partir do momento que existe uma pressão externa constante, você vai ter um volume final, certo? Que vale quanto? 44,8 decímetro cúbico. Mas você não falou que tem que converter decímetro cúbico para metro cúbico quando for volume? E decímetro cúbico para e ATM para Pascal quando for pressão? Mas só no final, por enquanto não. Então eu estou deixando nessas unidades, por quê? Porque esse decímetro cúbico do volume, eu vou poder cancelar com esse decímetro cúbico aqui, ó. Então isso aqui eu cancelo com isso aqui. Então não vai fazer diferença nesse momento agora. Aí eu posso cancelar Kelvin com Kelvin, posso cancelar, quem mais? Mol com mol, e aí então o meu valor a princípio vai ser dado em ATM. Aí depois que você converte para Pascal, tá? Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar então assim, ó, a pressão externa vai ser igual 1 vezes isso, é isso aqui, né? Então é 0,08206. Aí vezes 273 em cima, né? Não tem mais nada. Aí embaixo 44,8. Se você fizer essas contas todas, essa pressão externa vai ser igual a 0,500 atm. Então vai ser dado 0,500. Por que é atm? 0,500 atm. Porque foi a unidade que sobrou. Quando você fez análise dimensional, sobrou atm. Então aqui é atm. Tá? Só que você não vai fazer o quê? Substituir esse valor aqui na pressão externa, porque você tem que converter esse ATM para Pascal. Então você tem que lembrar o seguinte, que umzinho ATM, como eu disse para vocês, tem 1,013 o quê? Pascal. Só que você não tem 1 ATM, você tem quanto? 0,500 ATM. Então 0,500 ATM vai ter quanto? Vai ter X. Você pode fazer regra de 3, mas tem um método muito mais prático, certo? Que eu vou falar para vocês aí como que é. Posso pagar aqui? Então a gente descobriu o valor da pressão externa na unidade de ATM. Então deixa eu pagar aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu calculei só a primeira parte, falta calcular quem? O ΔV. O ΔV é o que? Delta em física, em química, matemática, enfim, é o que? É uma variação. E o que é variação? É o final menos inicial. Mas a variação do que eu estou analisando? Do volume. Então, o ΔV é o que? É a variação do volume. Então, o volume final menos o volume inicial. Então, quem vai ser o ΔV? Volume final é o que? 44,8 decímetro cúbico. Menos o volume inicial, que era 22,4. Certo? É isso? Isso, 22,4 decímetro cúbico. Bom, se você pegar isso menos isso, só deixa eu ver se eu coloquei a unidade certa. Isso. Tá? Vai dar quanto? Pessoal, vocês não concordam que isso aqui é o dobro disso? Se você tira metade disso, vai ficar o quê? 22, vai ficar outra metade. 22,4 decímetro cúbico. Tá. Então, eu calculei aqui embaixo, como vocês tinham visto, a pressão externa em ATM, que deu 0,500 atm. E aqui eu calculei a variação de volume só em decímetro cúbico. Só que eu não posso trabalhar com decímetro cúbico. Eu tenho que trabalhar também com o quê? Com metro cúbico. Só que você tem que fazer uma outra regra de 3. Lembra o seguinte, que 1 metro cúbico